Abre a tua Bíblia, Neemias capítulo 1. Nós vamos trabalhar o capítulo 1 e o capítulo 2, mas deixa aberto no capítulo 1. Mesmo assentados, mas com reverência à palavra do Senhor, presta atenção na leitura da palavra. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados, as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. É interessante a gente notar esse texto. Neemias, copeiro do rei. E a primeira coisa que me chama a atenção: Neemias não é pastor, Neemias não é sacerdote, Neemias não é levita, Neemias não é escriba, Neemias não está ligado a nenhum ramo da parte religiosa de Israel. Neemias é alguém comum, mas é alguém comum com o coração tocado por Deus. Ele recebe a notícia de que aqueles que não foram levados para o cativeiro tinham ficado e estavam passando dificuldade, estavam em ruína. E ele é tocado e ele diz: nós estamos vivendo isso por causa do nosso pecado. Israel pecou, Israel transgrediu, meus pais transgrediram, Judá transgrediu. E a primeira coisa, ele se lamentou. Meu querido, minha querida, eu queria que você aprendesse uma coisa: nós hoje temos que ser pessoas que têm visão. Nós temos que ter visão do nosso tempo, nós temos que ter visão da nossa época, nós temos que ter visão do lugar em que nós estamos, nós temos que ter visão do momento histórico em que nós estamos passando. Nós temos que ter uma visão ampla de tudo isso que está acontecendo. Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas que têm a visão, mas que não fazem nada. Tem pessoas que têm a visão e vão em busca do resultado dessa visão. E tem pessoas que não conseguem enxergar um palmo adiante do nariz. Não tem visão nenhuma. A minha pergunta é: quem você é? Que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de pessoa você quer ser na história dessa igreja? Alguém de visão? Alguém que está conseguindo ler o seu tempo? Alguém que está vendo que o nosso tempo aqui já passou? Deus nos chama para salvar outras pessoas. Irmã Marta falou uma coisa interessante para mim agora há pouco lá atrás. A Bíblia diz que quando você prega o evangelho para alguém e essa pessoa não quer ouvir, biblicamente você tinha que fazer o quê? Sacudir a sandália e tirar o pó do pé. Não é assim? Eu acho que está na hora de sacudir a sandália e caminhar para quem quer ouvir. Mas em primeiro lugar,
Eu acho que nós temos que tomar uma atitude. Senhor, perdoa os pecados que essa igreja cometeu nesse lugar. Porque muita coisa foi feita aqui. Muitas oportunidades foram deixadas de lado. Muitas oportunidades foram perdidas. Vidas saíram magoadas daqui. Seja no meu ministério, seja em outros ministérios. Vidas se perderam pelo caminho por causa de desavença com pessoas. E nós temos que ter a atitude de Neemias. Senhor, perdoa. Perdoa os meus pecados, perdoa o pecado dos meus pais, perdoa os pecados que foram cometidos nesses 50 anos que essa igreja teve aqui. Essa é a primeira atitude. Neemias teve essa coisa. Eu queria que você, a partir de hoje, começasse a orar na sua casa assim: Senhor, perdoa os pecados que foram cometidos na quarta igreja. Durante os 50 anos de história dela naquele local, perdoa. Perdoa a falta de amor, perdoa o comodismo, perdoa muitas vezes a indiferença, perdoa se muitas vezes nós não fomos aquele povo que o Senhor esperava que nós fôssemos. Você é igreja, eu sou igreja, todos nós somos igreja. Neemias fez. Eu faço uma pergunta: Neemias participou dos pecados do povo para poder ter ido para o cativeiro? Pelo que a gente sabe, Neemias nasceu no cativeiro, tá certo? Mas ele está dizendo os pecados que eu, os meus pais e o meu povo. Ele nunca deixou de ser povo de Deus. E ele está se colocando no local. Segundo lugar, aprenda a ter estratégias e aprenda a ser claro quando você for conversar com as pessoas. O rei chega para Neemias e pergunta para Neemias: o que você tem? Porque o cara que era o provador de vinho, ele só não provava o vinho se tivesse doente. E o rei viu que o semblante dele estava abatido. O rei diz: aí tem, ou você está doente, ou envenenar o vinho que você não quer beber. Neemias diz: não, Senhor, a cidade onde meus pais estão sepultados está em ruínas. Deixa eu ir lá para poder reconstruir. E o rei pergunta para ele: quanto tempo você vai ficar? Neemias colocou um prazo. E Neemias foi fiel a esse prazo. É o tempo de eu reconstruir, de ir, reconstruir e voltar. Depois, se o Senhor quiser me dar liberdade, tudo bem, mas esse é o meu compromisso com o Senhor. E Neemias cumpriu isso. Nós precisamos ser uma igreja de palavra. Agora nós temos que ter estratégias. A igreja tem que ter estratégia. Neemias pediu para o rei que o rei deixasse ele ir para Jerusalém fazer o quê? Reconstruir os muros e reconstruir as portas. Porta se reconstrói com o quê? Madeira. O que Neemias pediu para o rei? Duas coisas. Primeiro, me dá uma carta, um passaporte, em que eu possa passar por todos os reinos e ninguém achar que eu sou um escravo fujão. Um salvo-conduto. Era isso que Neemias queria. Uma carta selada do rei, dizendo que ele tinha liberdade de chegar até Jerusalém e que ninguém importunasse a ele. Mas ele queria uma segunda carta, que ele pudesse ir até Asaf, que era o cara que cuidava das florestas, e que Asaf pudesse dar 2 metros de madeira para ele poder chegar e construir as portas. É isso? A madeira que precisasse. Agora eu faço uma pergunta: quanto de madeira ele ia precisar? Ele não sabia. Ele não sabia. Ele não tinha estado em Jerusalém.
Ele não sabia o tamanho das portas. Ele não sabia. O que ele queria? Ele queria que com essa carta ele pudesse ir na floresta e pedir toda a madeira necessária. Mas ele vai primeiro para Jerusalém e ele pede, né, que ele vê toda a necessidade. Por isso que ele pede que a carta seja uma carta em branco. Eu vou contar uma historinha para vocês, que muitas vezes a gente está usando bala de matar elefante para acertar em rato. Muitas vezes a gente não sabe pedir para quem e o quanto. Diz que um pastor colocou a igreja dele de joelhos para orar, porque ele queria uma entrevista com o prefeito da cidade. E ele tinha um pedido para fazer para o prefeito, e ele queria que Deus amolecesse o coração do prefeito. E a igreja orou, a igreja jejuou, a igreja buscou, e através da intervenção de um irmãozinho de uma outra igreja, eles conseguiram marcar a audiência do pastor com o prefeito da cidade. E aí o prefeito olhou para o pastor e falou: pois não, eu sei da sua igreja, do que o senhor está precisando? Ele disse: eu vim ver aqui se o senhor conseguir arrumar para mim uns 2 ou 3 cartuchos de tinta para a impressora da igreja. Fato verídico, não é história não, para ilustrar sermão, fato verídico. Imagina você conseguir uma audiência com o prefeito da cidade, o cara coloca a prefeitura à disposição e você pede 2 ou 3 cartuchos para a impressora da igreja. Imagina se Neemias falasse para o rei: o rei, você precisa de mais alguma coisa? Arruma uma mula com 2 sacos de mantimento para eu levar para o pessoal que está passando fome lá. Era esse o objetivo de Neemias? O objetivo era a reconstrução dos muros. E para reconstruir muro precisa de porta. E para construir porta precisa de madeira. Ele não ia levar pedra. Olha até a estratégia. Para muro precisa de pedra, mas pedra tem lá. O que não tem é madeira. Jerusalém não tinha floresta. Precisava das florestas reais. E uma coisa que a gente descobre é que quem toma conta da floresta também é um judeu. Porque Asaf não é um nome babilônico, Asaf não é um nome persa, Asaf é um nome hebraico. Então quem está tomando conta já é um servo como Neemias. Ou seja, o carpinteiro, o marceneiro da floresta, o dono lá da floresta, também era tão empregado quanto Neemias era copeiro. Volto a falar, gente comum é quem Deus usa para construir a obra dele. Deus não usa pastor, Deus pode até usar pastor, Deus pode até usar presbítero, Deus pode até usar missionário, mas Deus usa gente comum como eu e você para fazer a obra dele. Por isso, irmãos, se você ouvir a voz do Senhor te chamando, não desvie do chamado do Senhor. Neemias vai e reconstrói. Então, em primeiro lugar, ele teve visão, ele se arrependeu, ele teve estratégia, ele olhou para o futuro, ele sabia que Jerusalém precisava de muros. Olha só, por que ele não se preocupou em construir o templo? O templo também estava em ruínas, não estava? Não foi Neemias que reconstruiu o segundo templo. Neemias reconstruiu muros e portas para que aquele povo tivesse a sensação de segurança, para que aquele povo se sentisse valorizado, para que aquele povo tivesse a moral colocada novamente no alto. Nós somos de novo uma cidade, nós temos muros e portas, nós estamos protegidos. Estratégia. Ore a Deus para que o Senhor dê para a nossa igreja estratégia. E nós precisamos de estratégias humanas e nós precisamos de estratégias espirituais. A nossa igreja,
ela precisa começar a dobrar o joelho, orar e jejuar. Porque antes de Neemias falar com o rei, foi o que ele fez. A palavra de Deus diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse local. Aleluia. Eu creio nisso. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa situação, que nós possamos ser como Neemias. Volto a dizer, ou nós temos visão, ou nós somos daqueles que temos visão e vamos atrás dessa visão, a visão de reino, a visão de obra, a visão do que precisa ser feito, ou nós vamos ficar perdidos na história. Deus nos chamou para que nós pudéssemos ter visão daquilo que Ele quer para cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Que a graça do Senhor esteja conosco. Que nós possamos olhar para o futuro, sabendo que o Senhor, a boa mão do Senhor está conosco. E se vier dificuldades, como veio para Neemias, saber a palavra que Neemias disse para os seus inimigos: eu estou fazendo uma grande obra e eu não tenho tempo para perder com besteira. Os problemas vão vir e que a gente possa falar a mesma coisa para os inimigos, sejam os inimigos físicos ou os inimigos espirituais. Nós estamos fazendo uma grande obra e nós não temos tempo para perder. Que Deus nos abençoe. Amém?